Olá a todos meus amigos que me acompanham na minha página do Facebook. O título desta exortação é Portai-vos de modo que não deis escândalo. Isto é uma exortação dirigida a todos os cristãos, aqueles que de facto creem que são cristãos. Então, volto a repetir, vamos todos nos portar de modo a que não demos escândalo. E este título veio deste versículo que está em 1 Coríntios 10, versículo 32, diz assim: Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Meus amigos, eu estou muito admirado pela forma como muitas pessoas que se dizem cristãos se têm comportado. Faz-me lembrar este post que recentemente eu coloquei na minha página, que eu escrevi, não é? Aquela história daquela mulher que amava muito o marido, mas continuava a visitar os antigos namorados. E quando o marido descobriu, ela responde a ele assim: que mal é que tem? Nós temos que aproveitar a vida, temos que gozar a vida enquanto podemos. E sabes, eu gosto muito de ti. Aliás, tu és a pessoa que mais amo. És fantástico. Eu não posso viver sem ti, mas volta e não volta, eu preciso de continuar a visitar os meus antigos namorados, porque também os amo, também gosto de passar tempo com eles, mas lembra-te, marido, é a ti que eu gosto, é de ti que eu gosto. Ora, isto parece uma brincadeira, de facto até é, eu usei esta pequena história, portanto não é uma situação real que eu tenha conhecimento, foi algo que eu inventei para chocar um pouco a nós todos, porque de facto é isso que muitos cristãos hoje no mundo fazem com Deus. E isso cria escândalo. Lá está, foi o que o apóstolo Paulo dizia aqui: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. E infelizmente, sem nos apercebermos, nós, em vez de sermos vasos de honra usados por Deus para atrair as pessoas a Jesus, muitas vezes somos usados de uma maneira escandalosa. Que em vez de atrair as pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo, atraí-los ao arrependimento, não estamos a fazer nada disso, estamos a fazer o oposto. E nós até achamos e pensamos que estamos bem. Tal e qual como a história que eu contei, né? A mulher pensa que tem bem, que mal é que tem, está bem, continuar a visitar os antigos namorados, qual é o problema? A vida só há uma, temos que aproveitá-la ao máximo. Eu aproveito a vida ao máximo, é o que alguns dizem, não é? Mas será que isso está correto? Será que Deus aceita uma coisa dessas? Pois eu quero dizer assim que não aceita. Não aceita. E porquê é que Deus não aceita? Porque Deus vê isso como adultério espiritual. Adultério espiritual. Por exemplo, vou ler aqui Tiago, capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Tiago escreveu esta epístola, hum, uh, portanto, foi dirigida aos crentes, às pessoas que se dizem cristãos, não é? Que estão na igreja, que dizem que amam a Deus, que Deus é tudo para eles, não é? Tal e qual como aquela história da mulher, que o marido era tudo para ela, mas ela ia visitando os antigos namorados. E então, a certa altura, diz aqui assim no versículo 4, Tiago 4, versículo 4, diz assim, olha tão forte que é: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja só. Constitui-se inimigo de Deus. Em 1 de João, também podemos ver, se vocês tiverem uma Bíblia, se vocês se dizem cristãos, é porque têm a Bíblia, penso eu. Vamos lá ver. 1 de João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus não está numa pessoa que tem outros namorados, que amam o mundo, conforme a Bíblia diz aqui. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida,
não é do Pai, isto é, não vem de Deus. Ora, se nós amarmos isso que não vem de Deus, não podemos amar a Deus ao mesmo tempo. Foi o que Jesus diz, nós não podemos amar a Deus e amar a Mamon, ou amar as riquezas. Quer dizer, com isto eu não estou a dizer que Deus é contra você ter bens materiais, não é isso que eu estou a dizer. O que Deus está a querer mostrar é que ou amamos a Deus e as coisas dele e as defendemos com unhas e dentes, não é? Porque estamos debaixo de um pacto, de uma aliança, esta nova aliança, este Evangelho de Cristo. Não é? As pessoas pensam que vivemos o tempo da graça significa que vale tudo, tudo é permitido, Deus é bom, aleluia. Não, não é nada disso. Nós estamos debaixo da nova aliança, um novo pacto. É como um casamento. Nós estamos de facto a viver o tempo da graça, não é? Estamos a usufruir desta graça de Deus, por assim dizer, mas estamos debaixo de uma aliança, de um pacto. E Deus requer de nós que nós o amemos, a Ele em primeiro lugar, acima de tudo. E depois a seguir amarmos o próximo como a nós mesmos. Esses são os dois mandamentos mais importantes que Jesus deixou. E ele diz aqui, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. O que é que isto quer falar? Está a falar das praias, ou das montanhas, ou do céu, ou das nuvens? Não, o mundo é bonito. Graças a Deus o mundo é mesmo muito bonito. A natureza, tudo o que Deus criou é fantástico. Não, o que Deus está a falar é do espírito deste mundo. É do sistema deste mundo, da concupiscência, de nós amarmos o pecado. Estou-me a lembrar do tempo do Ló, não é? Ló vivia em Sodoma e Gomorra, onde a promiscuidade era tão grande e mesmo assim a mulher de Ló amava aquela cidade. E quando eles estavam a sair por força de circunstâncias, porque os anjos de Deus foram enviados por Deus para tirar Ló e a família daquela cidade, porque Deus ia destruir a cidade, ela olhou para trás, desejando, com pena, que ela não queria sair dali. E sabe o que é que lhe aconteceu? Se transformou numa estátua de sal. Hoje nós, os cristãos, estamos assim também, que nem umas estátuas. Porque nós continuamos a dizer que amamos a Deus, tal e qual como aquele exemplo da mulher que ama muito o marido é o tal, o marido é quem mais ela ama, mas também volta e não volta vai ter com os antigos namorados. E é o que acontece com alguns cristãos hoje também, é isso. Amam a Jesus, dizem que amam a Deus, que amam a palavra de Deus, mas depois lá estão outra vez dentro do espírito deste mundo, fazendo aquilo que Deus pede a nós para nós não fazermos mais, do qual nós já fomos perdoados. Nós já andamos nesse mundo do pecado, da prática da concupiscência do mal, não é? Conforme nós acabamos de ler há pouco. Nós fomos salvos disso, fomos perdoados disso, para nós agora praticarmos a justiça e não mais aquilo que antigamente nós praticávamos, que desagradava a Deus. E agora voltando aqui a 1 Coríntios 10, não é? 1 Coríntios 10, versículo 32. Este versículo vem num contexto desde o versículo 1, que já vamos ver. Onde eu volto a repetir, diz: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Pois ele ainda diz mais: como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. O propósito de nós vivermos aqui neste mundo é de servir a Deus. Não é de servir o pecado nem o mundo, é de servir a Deus. É de nós podermos, com os dons que Deus nos deu, conquistar o coração das pessoas que ainda não conhecem a Deus, atraí-los para Cristo e não afastá-los. Se nós estamos a afastar mais do que a juntar, estamos a criar escândalos. É o que a Bíblia diz. Não é? É o que a Bíblia diz. Então, esta parte aqui vem neste contexto. Se nós lermos a partir do versículo 1 do capítulo 10 da 1 de Coríntios, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, referindo-se ao mar vermelho. Portanto, aqui o apóstolo Paulo está a lembrar
do povo de Israel antigamente, não é? Todos, versículo 2, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Já Cristo andava com eles, glória a Deus. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, veja só, Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Toda a gente sabe que a maioria daquele povo que saiu do Egito a caminho da terra prometida, morreram todos no deserto, a maioria morreu. Conforme diz aqui, Deus não se agradou da maior parte deles. Porquê? Porque eles foram desobedientes. Porque eles causaram escândalo. Porque eles não andavam dignamente diante de Deus. Não eram uma luz para este mundo que está em trevas. E depois ele continua o versículo 6. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos. Então, duas coisas. Não nos tornemos idólatras, nem nos prostituamos. Então, estes são dois antigos namorados nossos. Eu vim de uma família idólatra. Os meus pais adoravam a Virgem Maria. E não só. Hoje, muitas pessoas adoram ídolos. Todo o género e feitios. Até se adoram a si mesmas. Não é? Há pessoas que são amantes de si mesmos. Não é? Por isso é que estamos na era dos selfies. E as pessoas se amam elas próprias, fazem delas como se elas fossem o próprio Deus da vida delas. Alguns até dizem mesmo, eu não preciso de Deus na minha vida, o meu Deus sou eu mesmo. Eu faço o que me apetece, eu faço o que quero, aleluia. Ainda dizem aleluia. Não sei se dizem, isto agora fui eu que disse, mas há pessoas assim. Há pessoas assim. São idólatras. Outros se prostituem. Como muitos dizem, né? O versículo 8 diz assim, não nos prostituamos como alguns deles fizeram. E caíram num dia 23 mil. Isto é, morreram 23 mil por causa desta promiscuidade. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuram e pereceram pelo destruidor. Quem é o destruidor? É o diabo. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras. E estão escritas para quê? Para nós hoje, para aviso. Aviso nosso. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Porque Deus não tenta ninguém. A tentação que nós temos e sentimos é por causa de nós mesmos. É a nossa carne. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Se você quiser, em Deus, nós em Deus, temos sempre livramento das tentações. Temos é que pôr a nossa confiança em Deus e não adorar a nós mesmos, pensando que somos grandes pessoas. Deus é que é Deus, Ele é que é o Senhor de tudo. Versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como entendido, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque somos participantes do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demónios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. O Paulo está a dizer assim, nós não podemos querer ter a bênção de Deus, irmos à igreja ao domingo, fazermos parte da comunhão com os irmãos, estarmos congregados a uma família cristã, comermos juntos e estarmos debaixo dessa bênção, dessa comunhão, dessa ceia do Senhor, etc, etc. E depois, durante a semana, nós vamos nos congregar, digamos assim,
com os idólatras, vamos andar onde eles andam, nas festas onde eles andam, a comer comidas consagradas a ídolos como eles comem, a andar a pedir a bênção do seu prior, a bênção disto e daquilo, ou andarmos no oculto, a consultar os mortos, no espiritismo, ou seja, onde for. Isso é adultério. Isso é a mesma coisa que dizermos, eu amo muito a Jesus, mas quem me tira a Virgem Maria tira tudo. Eu amo muito a Jesus, mas quem me tira os meus santinhos tira-me tudo. Então lá está, aparece aquela mulher que diz que ama o marido, mas depois vai dar uma voltinha com os antigos namorados. Ou alguém dizer assim, eu amo muito Jesus, gosto muito de ir à igreja, mas quem me tira aquela festa e quem me tira o vinho, tira-me tudo. Bem, eu não estou a proibir ninguém de beber vinho, nem Deus proíbe. Mas se você, no passado, era uma pessoa dada ao vinho, andava sempre embriagado, era uma pessoa que chegava à casa debaixo da influência do álcool, tratava mal a sua família e por aí fora, e essa era a sua fraqueza. Agora, se você de vez em quando continua a ir lá, você lá está, ainda não largou por completo esse antigo namorado. Já está tal e qual como aquela mulher. Eu te amo, Senhor Jesus, mas quem me tira o vinho, tira tudo. Bem, então você realmente continua sem querer, a não largar os antigos namorados e acaba por dar escândalo. Dá escândalo porque a sua maneira de viver, se continua, volta e não volta a aparecer embriagada à frente das pessoas, qual é o exemplo que você vai dar? Diga-me lá. Não vai dar exemplo nenhum. Como é que você pode querer atrair pessoas a Jesus Cristo? Algumas pessoas dizem assim, alguns cristãos, olha as desculpas deles, dizem assim, mas eu gosto de ir àquelas festas, gosto de ir às discotecas, eu até bebo a minha cervejinha, que é para eles verem que um cristão não é um palerma qualquer, não é uma pessoa que agora não pode fazer nada, eles têm que ver isso em mim. Não, você está errado. Se você pensa assim, você está redondamente enganado pelo diabo. Porque você está a brincar com o fogo. Você está a brincar com o fogo, é o que a Bíblia diz. Quer ver? Olha aqui, versículo 22. Ou irritaremos ao Senhor, ou somos nós mais fortes do que Ele? Pois diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Na verdade, você e eu podemos fazer o que nos der na real gana. A verdade é esta, você é livre de fazer o que você bem entender. Agora, será que aquilo que fazemos está a edificar a vida de alguém? Será que aquilo que nós fazemos é lícito aos olhos de Deus? Deus aceita tudo porque Ele é amor? Não, já vou-vos dizer que Ele não aceita tudo. Não aceita não, porque há coisas que Ele se irrita. E já vimos. Quem amar o mundo, não é, torna-se inimigo de Deus. Foi o que nós lemos há pouco. Então, nós temos que crescer em maturidade, temos que abrir os olhos, temos que abrir a pestana. Porque nós pensamos que lá porque Deus é amor, que podemos fazer o que bem nos entende. Não é bem assim. Porque o que é que vai acontecer? Porquê é que eu estou a falar assim e porquê é que Deus fala assim na sua palavra? Porque Ele quer nos livrar de dores, Ele quer nos livrar de problemas. São as nossas decisões que muitas vezes causam graves problemas na nossa vida. Se você toma a decisão em ir a uma festa para se embebedar ou ficar em casa com a sua família, e se você decide ir à festa e se embebeda, adivinhe lá quem é que decidiu isso? Foi Deus. Alguns vão dizer, é o diabo. Não é nada, foi você é que decidiu mal. E depois vai sofrer as consequências da bebida, da embriaguez. Só estou a dar um exemplo. Quem diz embriaguez diz outro tipo qualquer de vício. Seja vício, por exemplo, sexual, há pessoas que são dominadas por vícios sexuais. Há homens que não conseguem parar de olhar para as mulheres, desejam as mulheres quase todas que lhe aparecem à frente e, no entanto, são casados. Ora, se você tem esse problema, se você tem uma fraqueza em si nessa área, então tem que evitar lugares onde a fraqueza
como é que eu ia te explicar? Você tem que evitar os lugares que, que faz com que você fique fraco e leva a cometer coisas, loucuras, que depois você vai sofrer dano e consequências por causa dessas loucuras que você toma. Sofre a família, sofre os filhos, sofre toda a gente. É por isso que Deus está a pedir assim, cuidado com a prostituição, não andeis lá nesses lugares. Então nós não podemos tentar a Deus, como muita gente tenta a Deus. Há cristãos, não é, como eu disse há pouco, que têm aquela mania, eu sou forte, eu consigo, eu vou lá, vais ver, toda a gente se vai converter. Vai, você é que se vai converter a eles. Porque já está mais que provado essa história de ir lá para esses lugares para converter pessoas. Ou você realmente tem mesmo a chamada de Deus para isso, ou então, sinceramente, normalmente, 99,9% dos casos, a pessoa é derrotada. Sabe porquê? Faz-me lembrar aquela passagem da Bíblia, não é? Quando aquele homem foi parar ao inferno e ele pediu a Abraão, Abraão, deixa-me ir lá embaixo avisar a minha família. E Abraão disse, olha, eles têm lá os pregadores, eles que o ouçam. Às vezes nós pensamos que se Deus fizer milagres ou que se Deus fizer qualquer coisa assim extraordinária que as pessoas vão acreditar à primeira. Não vão, não. Isso é um engano. Um engano você pensar que você em si tem força para ir para uma discoteca todos os dias e tentar ganhar os seus amigos para Cristo. Isso não funciona assim. A não ser que você tenha mesmo uma chamada específica de Deus, normalmente quem não largar esses vícios, esses caminhos, fica preso novamente a eles. E amigos, sou eu que prego estas coisas. Então, temos que ter algum cuidado. Temos que ter algum cuidado. Pois aqui no versículo 31 diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Amigos, nós temos que ser pessoas de bom senso e equilibradas. Eu não estou a dizer agora que temos que sair do mundo para vivermos santos, não é nada disso, ou ficarmos dentro de um convento e não fazermos mais nada. Não é isso que a Bíblia diz e também não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que nós não podemos tentar a Deus, nós não podemos pensar que somos mais fortes do que Deus ou do que aquelas pessoas que estão lá fora, que vivem nesse mundo onde nós todos também já viemos de lá. Não é? Você está a ouvir uma pessoa, eu também era um pecador, andava lá nos meus caminhos e eu sei quais são as minhas fraquezas, e porque eu sei quais são as minhas fraquezas, eu não vou tentar a Deus, eu não vou andar nesses lugares porque eu já sei que eu posso cair. Então não vamos evitar, não nos vamos armar em super-homens, vamos levar uma vida modesta, uma vida de temor diante de Deus. Um cristão que vai a uma igreja e não tem temor nenhum a Deus, na verdade não é cristão, mas é um ateu dentro da igreja. Porque se ele realmente crê em Deus, então fazia o que Deus diz. Então, meu amado amigo que me acompanha na minha folha do Facebook, queria-vos deixar esta exortação. Portai-vos de modo que não deis escândalo. Esta é uma exortação para si e para mim. E vamos em frente. Deus te abençoe.